Vamos lá, meu anjo. Veja que um bom conceito de inquérito policial incluiria uma série de informações. Então, eu posso ter um conceito simples como inquérito é um procedimento através do qual a autoridade policial ou o delegado de polícia busca colher prova da infração e indício suficiente de autoria. Mas um ideal, assim, um bom conceito de inquérito teria as seguintes colocações ou informações. Primeiro, indicaria a natureza jurídica do inquérito policial. Então, vamos pegar, peraí, fazer assim, para garantir a natureza jurídica do inquérito. Indicaria que o inquérito caracteriza uma atividade de polícia judiciária, a finalidade do inquérito e também o destinatário do inquérito policial. E teria essas 3 características embutidas nele. Veja, o inquérito é inquisitivo ou inquisitório, é discricionário e é dispensável. Então, veja só, vamos anotar assim. Inquérito policial é procedimento administrativo presidido pela autoridade de polícia judiciária, de caráter inquisitivo e informativo, que tem por fim colher provas da infração e indícios suficientes de autoria, buscando viabilizar o exercício da ação penal. Vou repetir. Procedimento administrativo presidido pela autoridade de polícia judiciária, de caráter inquisitivo e informativo, que tem por fim colher prova da infração e indícios suficientes de autoria, buscando viabilizar o exercício da ação penal. Reparem que quando eu digo que ele é um procedimento administrativo, eu indico a sua natureza jurídica. E, ao falar isso, veja, se é um procedimento administrativo, ele é, na verdade, uma sequência de atos administrativos. E estes atos administrativos, gente, todo ato administrativo tem, dentre as suas características, a discricionariedade. Também não preciso ser redundante, não preciso repetir. Já estaria aí incluída a discricionariedade. Então, procedimento administrativo presidido pela autoridade de polícia judiciária, não é isso? De caráter inquisitivo ou inquisitório e informativo. Se ele tem caráter informativo, ele é dispensável, certo? Que tem, por fim, colher prova da infração e indícios suficientes de autoria, buscando viabilizar o exercício da ação penal. Ao falar isso, eu indico o destinatário e acabo falando. Colher prova da infração e indício de autoria, buscando viabilizar o exercício da ação penal da persecutio criminis. Então, eu resolvo aí o nosso problema a respeito do conceito de inquérito policial. Agora, a gente tem que começar a tratar da instauração do inquérito. Gente, a instauração do inquérito, ela está indicada no artigo 5º. As formas de instauração do inquérito estão indicadas no artigo 5º do Código de Processo Penal. O problema é que o artigo 5º do Código de Processo Penal, ele especifica, ele fala o seguinte: nas infrações de ação penal pública, o inquérito será instaurado. Então, artigo 5º, nas infrações de ação penal pública, o inquérito será instaurado. E aí, a primeira coisa que nos vem à mente é o seguinte: peraí, nas infrações de ação penal pública, quais são as infrações de ação penal pública? Porque existem infrações de ação penal pública incondicionada e existem infrações de ação penal pública condicionada, tanto a requisição do ministro da Justiça quanto a representação do ofendido. De qual delas o artigo 5º está tratando, né? Reparem, gente, a primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte: que a natureza da ação penal, ela é definida na lei penal. Tudo bem? O artigo 100 do Código Penal, define que existem crimes de ação penal pública. Então, existem infrações de ação penal pública e infrações. Eu estou escrevendo crime, mas são infrações, né, gente? Infrações de ação penal pública e infrações de ação penal privada. Quem decide se um crime é de ação penal pública ou se um crime é de ação penal privada é o legislador. Então, quando uma determinada conduta
é definida como crime, o legislador tem que definir se este crime será um crime de ação penal pública, onde a ação, a provocação do Poder Judiciário será feita pelo próprio Estado, titular do direito de punir, ou se o crime é de ação penal privada. Quando é que o crime é de ação penal privada? O crime é de ação penal privada, quando o legislador entende que, muito embora o direito de punir seja do Estado, contrabalançando esse direito, analisando, não é, proporcionalmente o direito de punir estatal e o interesse do Estado de aplicar a sanção, e os direitos à privacidade, à intimidade da vítima, a privacidade e a intimidade da vítima prevalecem. Como assim, Ana? Não entendi. Vamos dar um exemplo. Os processos, gente, são dotados de publicidade. Muito bem. E muitas vezes um processo criminal é extremamente exaustivo, preocupante, não é isso? Enfim, e a publicidade deste processo pode trazer inúmeros prejuízos para a vítima. Em determinados delitos, em determinadas infrações, o Estado sopesa e verifica o seguinte: poxa, será que neste caso realmente o direito de punir é estatal? O direito de punir não vai ser entregue à vítima. Mas será que neste caso eu não deveria deixar que a vítima decidisse se quer passar por isso? Entenderam ou não? Vamos dar um exemplo. Imaginem que eu chegue aqui para a Priscila e diga assim: sua vaca, vagabunda e tal. E aí saio xingando Priscila de tudo quanto é nome. Reparem, é um crime de injúria. Injúria é um crime contra a honra. E é função do Estado tutelar, garantir a honra das pessoas, dos membros da sociedade. Um crime contra a honra, bom, a conduta de violação da honra do indivíduo é crime. Tem pena e tudo mais, e o direito de punir é do Estado. Mas vejam, muitas vezes seria muito pior para a Priscila o próprio processo do que o fato de eu ter chamado ela de vaca. Entendeu? Não. Então, assim, ela tem que passar por isso, sabe? Assim, tem que ir nas audiências, tem que passar de novo por aquelas discussões. Imagine, vão trazer tudo à tona e tudo mais. Talvez para a Priscila não seja tão relevante assim ao ponto dela querer se submeter novamente a todos os inconvenientes decorrentes de um processo. Então, em determinadas situações, o Estado, fazendo essa análise, e é a análise do que a gente chama de streptus fori, o quanto a publicidade e os prejuízos decorrentes de um processo devem realmente ser ignorados pelo Estado em relação aos prejuízos causados para a vítima. Entenderam? Vejam, o Estado tem o direito de punir, mas o mesmo Estado que tem o direito de punir tem o dever de garantir a intimidade, a privacidade das pessoas, certo? Então, nesses casos, o legislador pensa assim: poxa, neste caso, eu vou entregar para a vítima a chance de escolher se quer o processo ou não. Entenderam? E aí ele cria o crime de ação penal privada. No crime de ação penal privada, quem provoca o judiciário pedindo a condenação do indivíduo e toca esse processo é a própria vítima, através de um advogado ou através da defensoria pública. Mas é a própria vítima a movimentar a máquina processual, certo? E vejam, quando é que o crime é de ação penal privada? Quando o legislador decidiu assim. E como é que eu sei que o legislador decidiu assim? Ele vai escrever assim embaixo do crime, lá no Código Penal: este crime somente se processa mediante queixa. Toda vez que isso aparecer escrito no Código Penal, este crime somente se processa mediante queixa, é porque aquele crime é de ação penal privada, entendeu? Beleza, né? Agora, realmente, existem os crimes de ação penal pública. No crime de ação penal pública, o Estado disse: olha, eu não abro mão de ser eu mesmo a providenciar este processo. Entenderam? Então, neste caso, ele não tem essa coisa do a vítima. Não, o direito de punir é do Estado. E a regra, gente, se o direito de punir é do Estado, o direito de ir ao judiciário buscando a punição do infrator é do Estado. Porque, em regra, e se você assistir Começando do Zero, da Sabrina Dourado e André Mota,
você vai entender que a legitimidade para provocar o Poder Judiciário buscando um determinado direito, em tese, é da pessoa que tem o direito, né? Então, vejam, se o direito de punir é do Estado, cabe ao Estado promover a ação. Ficou claro? Agora, o Estado tem que se fazer presente, personificado de alguma forma. E aí existe um órgão que representa, não representa não, ele não representa, ele presenta, porque ele é o próprio Estado em juízo, buscando a punição do infrator, que é o Ministério Público. Então, quando a ação é movida pelo Ministério Público, a gente fala em ação penal pública, ou ação penal de iniciativa pública. Porque, na verdade, gente, toda ação é pública, né? Seja porque o direito de ação é um direito público, subjetivo, abstrato, seja porque todo o processo é dotado de publicidade. Então, pública toda ação é. Quando a gente fala ação penal pública e ação penal privada, é porque a gente é preguiçoso. É ação penal de iniciativa pública, ação penal de iniciativa privada. Mas a gente fala ação penal pública, ação penal privada. Não está errado falar, não, pode falar, tá? É que a gente encurta, né? E aí, veja só, gente, né? O crime de ação penal pública é um crime no qual o processo é iniciado pelo próprio Estado através do Ministério Público. No entanto, quando a gente pensa nos crimes de ação penal pública, então agora eu vou escrever direitinho aqui nas infrações de ação penal pública, nós temos que nos lembrar que as infrações de ação penal pública, elas também têm uma classificação em espécies. Então, existe a ação penal pública, só que a ação penal pública, ela é classificada em ação penal pública incondicionada, o que é uma nomenclatura meio esquisita, porque nenhuma ação é verdadeiramente incondicionada. Para o exercício do direito de ação, é preciso que determinadas condições estejam presentes. Mas quando a gente fala ação penal pública incondicionada, significa dizer que o Ministério Público, para promover a ação, depende apenas das condições genéricas para o exercício do direito de ação. Mas existem crimes, determinados crimes, nos quais, além das condições genéricas, o Ministério Público precisa da manifestação de vontade da vítima. Ana, não entendi. Então, vamos lá, vamos de novo. Imaginem que o indivíduo tenha praticado um crime de ameaça. Ameaça é um crime de ação penal pública condicionada à representação do ofendido. O ofendido é a vítima, tudo bem? Ou de quem tem a qualidade para representá-lo, no caso da vítima ser incapaz, né? Então, vejam, por que a ameaça é um crime de ação penal pública condicionada à representação do ofendido? Porque, veja, gente, vamos lá. A ameaça é um crime contra a liberdade individual. E o Estado tutela a liberdade, o Estado não vai abrir mão disso. Então, o crime é de ação penal pública. No entanto, fala sério, eu posso falar uma determinada coisa para o fulano e falar a mesma coisa para o ciclano, e um se sentir ameaçado e outro não. A ameaça depende de um critério subjetivo. Eu me senti ameaçado? Entendeu? Então, eu preciso saber se a vítima se sentiu ameaçada, se ela quer realmente esse processo. Então, o crime de ameaça é um crime de ação penal pública condicionada à representação do ofendido ou de quem tem a qualidade para representá-lo. Quer ver um outro crime que, em regra, é de ação penal pública condicionada? Regra, porque tem exceções, hein? Mas, em regra, estupro é um crime de ação penal pública condicionada. Ana, estupro. Que absurdo, um crime tão grave. Inclusive hediondo, é. Mas você sabe mesmo se a vítima quer passar pelo processo? Porque quando existe o processo tem publicidade. E eu vou te explicar uma coisa.
Tem gente que acha que uma vítima de estupro tem como primeira tendência ter raiva, ódio, querer punir. Sabe qual é a primeira sensação de uma vítima de estupro? Nojo. O que ela quer é tomar banho. E depois que ela tomar banho, ela não vai querer ir para a perícia, para perito ficar mexendo, não. A tendência da vítima do estupro é se esconder. É querer ficar trancada e tentar que ninguém saiba disso. Exatamente por causa disso, antigamente, até o ano de 2009, estupro era um crime de ação penal privada. E era um grande exemplo de crime de ação penal privada, porque não existe um processo em que a intimidade e a privacidade da vítima seja mais detonada, entenderam não, do que no crime de estupro. Mas, Ana, só porque ela foi estuprada? Não, porque, sinceramente, vamos falar sério, se você fosse o advogado do infrator, o que você ia tentar fazer para tentar defender o seu cliente? Se ele realmente estuprou a vítima, você ia tentar denegrir a imagem dela. Isso não é? Certo. Então, na verdade, o que acontece? Não existe um tipo de crime em que existe mais vulnerabilidade da intimidade, da privacidade da vítima do que estupro. E aí, por isso, ele era antigamente um crime de ação penal privada. Mas isso foi alterado, porque realmente era um absurdo. Quando o crime é de ação penal privada, só vai ter processo se a vítima quiser. E na maioria das vezes a vítima não quer o processo. Então, o que aconteceu? No ano de 2009, houve uma alteração do Código Penal e o crime de estupro passou a ser, em regra, de ação penal pública condicionada à representação. Então, o Ministério Público promove a ação, mas depende da manifestação de vontade da vítima, que pode surgir, gente, de um depoimento. Se ela der um depoimento do qual se extrai que ela realmente gostaria que a investigação fosse à frente, vejam, isso já é a representação. A representação não tem rigor formal, não precisa, assim, termo de representação. Não. Um depoimento da vítima do qual se extrai que ela quer aquilo, já é a representação. Lógico que existem exceções. Existem determinados casos de estupro em que o estupro é de ação penal pública incondicionada. Exemplo, estupro seguido de morte, estupro seguido de lesão grave. Exemplo, estupro praticado em menor de 18 anos ou pessoa vulnerável. São crimes de ação penal pública incondicionada. Certo? Então, estupro, regra, né, é um crime de ação penal pública condicionada à representação. Agora, passou a ser de ação penal pública, mas a lei passou a dizer que nos processos de estupro tem que ter segredo de justiça para garantir a intimidade e privacidade da vítima. Tudo bem? Então, existem crimes de ação penal privada, existem crimes de ação penal pública. E os crimes de ação penal pública podem ser de ação penal pública incondicionada, nos quais não interessa a palavra da vítima, certo? O Ministério Público vai promover a ação independentemente do que a vítima achar. Mas nos crimes de ação penal pública condicionada, o Ministério Público, para movimentar o processo, para iniciar o processo, precisa da manifestação de vontade da vítima, chamada de representação, ou da requisição do ministro da Justiça. É certo que este exemplo que eu vou usar agora não é um exemplo lá muito favorável ao momento atual, certo? Mas veja bem, repare que anos atrás houve um caso de injúria contra o presidente da República. Ana, como assim? Vamos lá. Exemplo, né? Reparem, se eu chego para Priscila, já falei isso, e chamo ela de vaca, se eu chegar para Priscila, sua cachaceira, sua vaca, sua vagabunda, sua não sei o que e tal. Olha só, injúria. Injúria é um crime de ação penal privada. Mas vamos imaginar que eu diga que o presidente da República é cachaceiro. Olha só. Aconteceu isso. Veja, hoje em dia não está uma boa, não está favorável para Lula falar disso, né? Mas veja, na época em que Lula era presidente,
um jornalista do New York Times publicou que Lula, então presidente da República Federativa do Brasil, era cachaceiro no New York Times. Gente, isso era uma injúria contra o presidente da República. Por mais que muita gente ache que ele é cachaceiro, certo? E tal. Veja, a gente tem que lembrar o seguinte, isso é muito importante, que ele é o presidente da República. E uma coisa como essa, publicada no jornal, ainda que muita gente concorde ou não, veja, ofende a moralidade da nação. Entendeu? E aí o que acontece? Tudo bem que a nossa moralidade esse ano não está lá das melhores, mas de qualquer forma, né? Veja, diante de tudo que está acontecendo, fazer o quê? Mas a moralidade, ela é ofendida e por causa disso, esse crime de injúria, que em regra seria um crime de ação penal privada, quando praticado contra o presidente da República, é um crime de ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. Porque o ministro da Justiça, como ali, neste ato, representando o Poder Executivo, tem que indicar se o Poder Executivo se sentiu ou não injuriado, ofendido. Entendeu? Então, o Ministério Público só vai poder iniciar o processo num crime de ação penal pública condicionada à representação, se houver representação da vítima. O Ministério Público só vai poder iniciar o processo num crime de ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça, se houver a requisição do ministro da Justiça, que são o que a gente chama de condições específicas de procedibilidade. Depois a gente vai ver isso. Fato é, veja que por conta da necessidade dessa condição específica, a gente chama ação penal pública condicionada. Ana, como é que eu sei que o crime é de ação penal pública condicionada? Vai estar escrito assim embaixo do artigo. Este crime somente se processa mediante representação do ofendido ou do seu representante legal. Ou vai estar escrito, este crime somente se processa mediante requisição do ministro da Justiça. Se isso estiver lá, o crime é de ação penal pública condicionada. E se não tiver nada, Ana, nada, não tem nada de queixa, não tem nada de representação, não tem nada de requisição. Então a regra, gente, é a ação penal pública incondicionada. Tudo bem? Agora, quando a gente pensa, já que a gente está falando isso, nos crimes ou nas infrações, né? Eu estou botando infrações, porque dá certo eu falar infrações. Nas infrações. Opa, o que eu fiz? Ó. De ação penal de iniciativa privada ou infrações de ação penal privada, eu tenho que me lembrar que as infrações de ação penal privada podem ser infrações de ação penal privada propriamente dita, ou exclusiva, e existem as infrações de ação penal privada personalíssima. Na verdade, hoje em dia, gente, só existe uma única infração de ação penal privada personalíssima. A infração de ação penal privada personalíssima que existe hoje, uma única, é o artigo 236 do Código Penal. Qual é esse crime? É o crime de induzimento a erro essencial ou ocultação de impedimento para o casamento. Ok? Isso é um crime de ação penal privada personalíssimo. Tipo assim, eu casei com uma pessoa, mas não sabia que ela tinha uma doença genética gravíssima e tal, papapé. Ou induzimento a erro essencial. Ou eu casei com uma... Isso pode prejudicar, né, a prole e tal, né, os filhos, né, etc. Ah, peraí. Eu casei com uma pessoa que, na verdade, me escondeu, omitiu que ela era um criminoso quanto mais, entendeu? Ou pode ser pior, tá? Vamos lá, né? Na época que o Código Penal surgiu, em 1940, os professores, né, tinham hábito, os professores tinham hábito naquela época, não, até a época que eu fiz a faculdade, os professores tinham hábito de falar assim, esse crime do artigo 236, quando foi criado, ele foi criado por causa disso. Casei com mulher que disse ser virgem. E na noite de núpcias, descobri que não era. Olha só, gente. Na noite de núpcias, descobri que não era. Hoje em dia, imagine se aparecer com essa história na frente do juiz, o juiz vai falar o quê para a pessoa? Né? Olha só, não dá mais, né? Mas hoje a situação é ainda mais grave. Imaginem,
Casei com uma determinada pessoa, acreditando que ela era de um determinado sexo. E depois descobri que não era. Olha isso. Mas, Ana, olha para cá, alguma coisa? Não, não tenho nada contra. Vamos deixar muito claro que eu não estou falando de nada disso. Sou, inclusive, a favor de que as coisas sejam totalmente regulamentadas e tudo mais. Veja, não tenho nada contra a união homoafetiva. Ficou bem claro? Tá? A questão aqui não é essa, não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo o seguinte, veja, vamos imaginar, porque existe uma discussão bastante séria sobre a mudança de sexo constar ou não dos documentos de identificação da pessoa que alterou o sexo natural. Muito bem. Então, reparem, o sexo de nascimento, né? Então, veja, está lá na identidade da pessoa que ela é do sexo masculino, mas ela fez uma operação e alterou o seu sexo e agora, e tecnicamente, seria uma mulher. Mas ela pode ou não ter o direito, né, de alterar, vai depender de uma série de estudos, uma série de questões, alterar os registros de nascimento. A questão é se deve ficar uma anotação. E tem gente que vai sustentar, não, que essa anotação é discriminatória e tudo mais, concordo. Bom, a questão não é essa. A questão é a seguinte, gente, vamos imaginar que fique autorizado, fique definido que nas alterações de sexo, nada vai constar dessas alterações nos registros da pessoa. E aí, o indivíduo se apaixona por uma mulher belíssima, maravilhosa, extraordinária. Ela diz a ele que ela não quer filhos, entendeu? Tudo bem, naquele momento ele está apaixonado, ele entende, ele aceita, sabe? Casa com ela. Aí lá na frente, vai chegar uma hora, gente, que o relógio tic-tac biológico de todo mundo bate. Vai chegar uma... Porque nós somos, veja, infelizmente, por mais que muita gente... Infelizmente não, porque eu não acho infelizmente coisa nenhuma, vou ser sincera. Tem muita gente que fica achando, é absurdo a gente dizer que nós somos animais. Olha só, nós somos animais, certo? E vai chegar uma hora que o instinto de procriação chama, sabe? E aí vai ficar o tic-tac, tic-tac, e a pessoa vai pensar em ter filho. Com mulher, então, se você é mulher, você vai provavelmente se identificar com isso, porque chega uma hora, gente, que você vê bebê em tudo, olhou para o lado, vê mulher grávida e neném, mulher grávida e neném, mulher grávida e neném, mulher grávida e neném. É incrível, parece que você está atraindo mulher grávida e neném, entendeu? Então, assim, é o seu relógio biológico. Aquilo sempre aconteceu, você que não percebia, né? Então, na verdade, o que acontece? Vai chegar uma hora em que isso acontece. E aí, imagine um indivíduo chegar para a mulher de quem que ele ama tanto, que ele gosta tanto e tal, vira para ela e fala assim, olha, eu sei que você disse que não quer filhos e tal, mas eu queria tanto um filho, vamos dar um jeito, poxa, vamos mudar isso aí, não sei o que e tal. E aí ela vira para ele e diz assim, eu sou o Roberto. Olha só, me desculpe, né? Mas veja, isso é pior do que estelionato, não é não? Tá? Por quê? Porque a pessoa com quem você vai conviver tem o direito de saber. Ainda que isso não conste nos seus registros, a pessoa com quem você vai conviver tem o direito de saber. E aí vem a questão importante, né? Vejam, se isso acontece, isso é induzimento a erro essencial ou ocultação de impedimento para o casamento. É crime, gente. Agora, reparem, não haveria um crime, me parece, hoje, com maior violação à privacidade e intimidade numa publicidade de processo. Imaginem tornar isso público, todo mundo ficar sabendo. Para a pessoa vítima, certo? Isso é extremamente constrangedor, não é? Principalmente quando ela não sabia, né? Então, o que vai acontecer? É um crime de ação penal privada. Mas é um crime de ação penal privada personalíssima. Qual é a diferença? Quando o crime é de ação penal privada propriamente dita ou exclusiva, a vítima vai oferecer a queixa ou, no caso dela ser incapaz, o seu representante legal. Se a vítima morre, os seus sucessores podem oferecer a queixa. Agora, quando o crime é de ação penal privada personalíssima, o direito de queixa é da vítima, só da vítima, ninguém além da vítima. Se a vítima morre, morre com ela o direito de queixa. Se ela, por algum motivo, fica incapaz, ela não tem, ninguém vai poder oferecer a queixa por ela. Então, vai ter que esperar ela se tornar capaz para que a queixa possa ser oferecida. Ficou claro? Então, o que você tem é que o crime de ação penal privada personalíssima, e só existe esse,
é aquele em que a vítima, só a vítima, ninguém além da vítima, pode oferecer a queixa. Ok? No próximo bloco a gente continua.